Seja muito bem-vindo ao quadro Verdade Nua e Crua. E no vídeo de hoje, nós temos o professor Sabino, que afirma que Jesus cegava as outras pessoas quando era criança. Pastor Samuel Mariano, que afirma que o chamado e a profissão andam lado a lado. Janeiro profético. Janeiro profético do quê? Tem irmã que eu conheço que não sai de monte. A bicha é mais ruim do que o Satanás. Mas está lá. Não muda nada, deve a todo mundo. O pastor Osiel não está fazendo uma crítica ao janeiro profético. Ele está fazendo uma crítica às pessoas que dizem, quando inicia o ano, que querem uma vida nova, que querem viver algo novo, mas por fim continuam na mesma vida de pecado, na mesma prática de pecado. Não há nenhum erro ou problema nas campanhas, mas o cristão, ele vive de mudança de mentalidade e mudança de comportamento. Uma vez que estamos em Cristo, nova criatura nós somos. Deixa eu te dizer, o escritor aos Hebreus ele está dizendo: nós não precisamos mais do judaísmo. Nós não precisamos andar atrás de anjos. É interessante apontar que nós não precisamos nos prender às tradições judaicas, porque hoje tem tanta igreja que vive o judaísmo, tem tanta igreja que ela tem a Arca da Aliança, ela tem a Quipá, ela tem tanta tradição que vem do judaísmo, mas ela não vive o evangelho, porque o evangelho já não é mais segundo a lei, e sim segundo a graça de Cristo. Essas igrejas vivem com tradições judaicas, mas ninguém quer se circuncidar. Por exemplo, eu tenho sete músicos. Como é que você vai ter 7 músicos se você não profissionalizar a coisa? Eu tenho assessores, eu tenho um escritório. Tudo isso é profissionalizar. Então o chamado se torna uma profissão de alguma forma? A profissão é que se torna um chamado. As pessoas têm uma visão das coisas relacionadas à igreja que chega a ser bastante louco. No caso dos cantores, eu não discordo que eles são profissionais e que eles merecem sim receber para isso. Na inauguração do Templo de Salomão, Salomão chamou os melhores músicos da sua época e, claro, foi pago. Aquele que trabalha para o reino é recompensado também pelo reino. Não é um chamado que se torna uma profissão. Mas aonde fica o chamado nessa questão? O chamado, vamos lá. O profissionalizar das coisas é você ter a estrutura legal, física, monetária, para você exercer o chamado. Ok? Vamos lá. Para que cantor como escritório? Mas é o escritório que compra a minha passagem para eu ir pregar no outro lugar. É o escritório que aluga uma van para eu e a banda chegar num outro lugar. Faz a logística. Exatamente. Então, seria impossível tocar 7 instrumentos, seria impossível cuidar de uma agenda de mais de 20 shows por mês, e, dentre outras coisas, tudo sozinho. A maioria desses cantores tem assessoria, e isso não é pecado. Pecado é eles terem amor ao dinheiro que ganham. Quando você vai pegar na Bíblia, a respeito da infância de Jesus, você tem ele sendo circuncidado ao 8º dia, e você vai encontrar ele no templo com 12 anos de idade. E o restante? Se você tem o 8º dia e tem aos 12 anos, então você tem muito mais história da infância dele. Por que não colocaram? Não foi canonizado. Não quer dizer que não exista. Do Jesus da Bíblia, da fé mitológica, existe sua infância. Foi retratado por outros escritores, por outros materiais considerados apócrifos e pseudepígrafos. Porque se você constrói e coloca essas narrativas, você desconstrói a santidade dele, no Jesus bom, do Jesus santo. Por quê? A infância de Jesus não foi escrita, pois segundo o apóstolo João, não caberiam de tantos que foram. Os livros que não foram canonizados, eles não são inspirados por Deus. E por isso, eles não passaram no cânon, pois os mesmos se contradizem. Os 66 livros que foram canonizados, eles apontam Cristo de Gênesis a Apocalipse. Devemos tomar muito cuidado com o evangelho que anula Cristo como sendo o Filho de Deus. Porque você vai pegar a infância dele, é uma infância tenebrosa.
Ele matava crianças. Como assim? As crianças, né? Ele fazendo pássaros de barro lá na areia. A criança tupicava e deixava a criança cega, deixava professor. Era um Jesus terrorista. Mas existem esses relatos? Livros tem, ó, o Evangelho de Nicodemos, o Evangelho da Infância de Jesus. Só não foram canonizados. O que quer dizer ser canonizado? Canonizados é a escolha, né? Chama-se cânon. É uma... Toda a Sagrada Escritura, ela é divinamente inspirada. E isso só é possível acreditar por meio da fé. Em João capítulo 3, verso 16, Jesus vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. No verso 18, Jesus vai dizer que aquele que não crê que Jesus é o Filho de Deus e que Deus o enviou, esse já está condenado, porque ele não crê no unigênito de Deus. E você? Aonde está firmada a sua fé? Você está firmado na rocha que é Cristo e está preparado para não ser levado por qualquer vento de doutrina? Comenta aqui embaixo qual a tua confissão de fé.